Fechamento de mercado, última sexta-feira de julho, eu vou deixar aqui um presente para vocês. Eu quero que você saia desse vídeo entendendo quais são as regiões que você tem que entrar para operar. Não sabia que não é difícil? Não é difícil fazer dinheiro no day trade. Não é difícil operar day trade. Não é difícil aprovar conta. Não é difícil fazer saque. Sabe por que não é difícil? Porque quando você está operando a região correta, o mais difícil é saber o quanto segurar. Você foge daquela questão de querer estar certo o tempo todo, você foge daquela questão de querer estar operando o tempo inteiro, você foge daquela questão de querer estar se alavancando desnecessariamente, você foge também daquela questão de querer ficar salvando trade e você começa a focar nas regiões. E eu vou te mostrar, eu vou te dar de presente aqui, no final desse vídeo você vai sim conseguir fazer dinheiro com day trade operando bem. Porque só faz dinheiro no day trade de verdade não é aquele cara que acerta, é aquele cara que opera bem. E para você operar bem, não é em qualquer região do gráfico que você tem que clicar. Não é fazendo um risco-retorno 1 para 1 que você vai ser rentável no longo prazo. Você precisa melhorar os seus ganhos, você precisa diminuir as suas perdas. Esse é o longo prazo no day trade. Se você quer sacar em mesa proprietária e até hoje você não conseguiu sacar, ou se você chega muito perto e por causa de um dia você devolve tudo, ou durante o percurso do saque você se alavanca e às vezes você dá sorte, às vezes você quebra a conta, esse vídeo é para você. Sim, porque eu tinha esse defeito. Eu tinha o defeito de querer operar um pouco mais alavancado, o defeito de achar que qualquer região eu poderia operar, o defeito de achar que segurar 50 pontos, 100 pontos seria muito difícil para mim, quando hoje isso é natural. Então fica até o final desse vídeo, aproveita, se inscreva aqui no canal, curta, compartilha, comenta, manda sua dúvida, a gente está aqui para se ajudar. Veja, eu já estou completando praticamente 10 anos de mercado. E dentro desse período todo eu venho refletindo as minhas evoluções. Desde o começo eu venho compartilhando aquilo que eu faço, uso ferramentas personalizadas, já usei candle, já usei indicadores, já usei técnicas diferentes. Dentre todas essas técnicas que eu já utilizei, essa sem sombra de dúvida é a melhor técnica possível para o meu perfil. E como o meu perfil ele era praticamente 90% de todo mundo que eu conheço, eu acredito que esse perfil ele possa ser replicado e é por isso que eu estou diariamente gravando esses vídeos. Voltei agora a gravar vídeos, tinha pulado alguns dias porque estava em mudança de casa, internet, estrutura, computador, e agora eu começo a ter todas essas estruturas de volta, eu começo a criar conteúdo novamente. Mas para que eu crie conteúdo, eu preciso que você divulgue para o teu amigo que está com dificuldade no day trade. Eu preciso que você divulgue esse vídeo também nos grupos, porque esse vídeo ele pode ajudar. Ele pode ajudar. E eu sei que vocês estão cansados de gurus que surgem a todo instante, oferecendo fórmulas, oferecendo modelos, fazendo pirotecnia com o trading. E a ideia aqui é eu mostrar para vocês um pouco daquilo que eu acredito como ser a verdadeira fórmula para o trader de sucesso. A gente fugir um pouco do setup, a gente fugir um pouco da assertividade, a gente fugir um pouco do que é certo e o que é errado fazer. E a gente começar a focar no preço. Mas, veja, não é simples. Eu preciso dominar algumas coisas antes de operar. Então, sabendo disso, eu criei uma metodologia, eu criei um indicador que coloca no gráfico as regiões que eu devo operar. Porque se eu fosse fazer na mão ou fazer essa análise manual, eu teria muitos problemas. Primeiro, nem sempre a gente está assertivo, nem sempre a gente está com a leitura boa. Segundo, eu poderia me antecipar em algumas regiões, fazer cálculos errados daquelas regiões, entrar precocemente, entrar errado, e durante o pregão rolando com micro Nasdaq, que a gente sabe que é muito rápido, não ia dar certo. Então eu preciso do indicador para ele trazer as regiões para mim.
Agora eu venho falar um pouco desse indicador também. Ele não é um indicador comum. Sabe por quê? Porque ele faz cálculo do movimento que passou e projeta o movimento futuro. Então eu tenho uma lógica dentro desse indicador que a região, para ela ser marcada no gráfico, precisa acontecer no mínimo 4 coisas para que aquela região seja demarcada no gráfico. Então, o conceito de SMC, ele parte do princípio em que haja manipulação e depois haja fluxo de dinheiro, sempre no movimento contrário. Então, se ele está subindo e manipula topo, se entrou dinheiro na venda, ele considera aquele um topo relevante. Então, baseado nesse conceito, eu criei o indicador. E aí vem toda a lógica de marcação dentro do gráfico que eu vou compartilhar aqui com vocês. E é isso que, para mim, no meu ver, é replicável e você pode sim fazer parte deste modelo, não precisando saber da leitura SMC. Você principalmente precisa entender uma coisa. Você é capaz de esperar o ativo chegar na região para operar? Porque se você não for capaz de esperar e chegar na região, esse vídeo não é para você. Agora se você fala, não, Brian, eu vou esperar e chegar naquela região e aí eu vou operar. Esse vídeo é para você. É simples assim. Existem várias regiões no gráfico. Existem pessoas que interpretam VWAP, pessoas que interpretam média de 20, pessoas que interpretam média de 200, POC, máxima do dia anterior, mínima do dia anterior, VWAP do dia anterior, POC do dia anterior, são várias. Máxima da Ásia, mínima da Ásia, máxima de Londres, mínima de Londres. Então pensa você juntar tudo isso na hora de você tomar sua decisão. E aí quando você vai tomar sua decisão, tem todas essas variáveis e vão te deixar na dúvida. E isso vai acontecer o quê? O que acontece com 90% das pessoas. Como você vai estar na dúvida com excesso de informação, você pode até entrar, mas você vai fazer parcial rápida, você não vai conseguir segurar seu trade, você não vai rentabilizar o tanto que deveria. Então esse vídeo aqui é um pouco para você talvez abrir um pouco a cabeça e interpretar o que eu vou explicar agora. O mercado de hoje é a última sexta-feira do mês, e a última sexta-feira do mês eu não gosto de operar. Os últimos dias do mês eu não gosto de operar. Por quê? Porque é um mercado errático. É um mercado que costuma fazer movimentações de compra e de venda, é um mercado que não toma muito lado, é um mercado que não tem muita conexão com técnica. Mas, mesmo assim, eu vou explicar esse dia aqui para vocês e vocês verão o quão assertivo é essa técnica. Você precisa entender que suporte e resistência não é máxima ou mínima do candle anterior, não é o fechamento do dia anterior, não é porque tem dois topos no gráfico de 5 minutos do tempo de 5 minutos que você vai ter que considerar aquilo um topo ou um fundo. E você tem que entender que não é porque existe aquela marcação que você já tem que comprar ou vender quando chega naquela região. E isso é muito legal, porque é isso que difere a gente dos demais, que eu sei que tem muita gente que opera suporte e resistência também. Então, primeiro, a gente está na frente porque o nosso suporte e resistência ele é baseado numa técnica ICT dentro do algoritmo que foi construído com inteligência artificial. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente fica na frente de muita gente porque, além de ter essas linhas de suporte e resistência muito mais avançadas do que qualquer outra técnica, a gente consegue fazer um esquema que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que é unir regiões e aplicar o método dentro dessa união dessas regiões. Se você fosse fazer na mão, ia demorar muito. Você não iria conseguir. Você consegue por alguns dias, mas você vai se bater. E aí junta também a questão do gatilho, que é muito importante. Junta também a questão da gestão de risco, que é o quanto que eu vou perder se eu entrar naquela região. Então, a gente está com um operacional redondo, fechado, com sala, ao vivo, todos os dias, dentro do Discord, com tela compartilhada, comigo batendo em conta real, no pelo. Não tem nada de fantasioso, nada de esconde-esconde. Aqui é real. Por quê? Porque eu sofri. Eu sofri 7 anos no day trade.
de 5 a 7 anos eu sofri no day trade. E eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, e eu acho que essa luz que eu vi no fim do túnel, essa luz ela me traz uma sabedoria enorme a ponto de poder compartilhar com você e fazer e dizer para você com todas as letras: é replicável e você tem que executar isso. Por isso que eu tô aqui. Só que, de novo, última chamada que eu vou fazer: curta, compartilha, se inscreva, manda para um grupo, manda para algum amigo que também que entende de SMC. E você vai ver que se teu melhor amigo que entende de SMC, você vai ver que ele vai dizer: Brian, fulano, olha, ele casa com as regiões que eu também opero SMC. Eu vou dizer que ele é perfeito? Ele não é perfeito, existem erros. Mas eu vou dizer para você uma coisa: mesmo ele não sendo perfeito, com gestão de risco, ele é extremamente rentável. Vamos lá. O que eu posso falar aqui para vocês? Gráfico de sexta-feira, a gente estava com uma expectativa de alta, porque o macro estava mais comprador, as ações estavam compradoras, Nvidia abre em alta, Technology também, enfim, todo mundo para alta. Só que existia uma pegadinha. Então, é o primeiro presente que eu vou dar para vocês. Olhem o tempo gráfico maior. Olhem o 4 horas, olhem os 60 minutos. Só que se você não tiver as regiões perfeitamente marcadas, você vai ficar meio perdido. Eu vou explicar aqui para vocês. Aqui é o gráfico de 5 minutos. Mas eu vou navegar aqui no gráfico de 4 horas para a gente começar. É o que eu faço todo dia na sala. Então, no gráfico de 4 horas, eu tenho ele aqui, ó, MNQ 4 horas, e eu tenho ele aqui. Pois bem, quando a gente começa aqui, ó. Ativo tá lá subindo, né? Tava lá subindo, bem bonitão, lá nos seus 28.600. Só que o que acontece ali? Tinha uma região, pessoal. Olha aqui, ó, tá vendo essa regiãozinha aqui, ó? Eu vou apagar todos os desenhos. Tem nenhum desenho. Tá vendo essa região? É do indicador do 4 horas. Aqui, a região entre 28.400 ao 29.000, ou seja, 600 pontos de range, 600 pontos de range, era um range vendedor. Ah, mas ele subiu, realmente, mas assim, é vendedor. Ah, mas não sei o que, ativou, bateu na VWAP, é um range de venda. E aqui existe uma quebra de paradigma, e é por isso que eu vou dizer para você que a gente está na frente e você deve nos seguir, fazer parte do nosso time. Porque a gente espera subir para vender e a gente espera cair para comprar. Só que com técnica é diferente. Eu espero subir para vender na região casada. Eu espero cair para comprar na região casada. Quando eu decido vender, eu tenho uma gestão de risco. Quando eu decido comprar, eu tenho uma gestão de risco. Quando eu decido vender, eu tenho um gatilho? Não, 3 gatilhos de venda. Quando eu decido comprar, eu tenho 3 gatilhos de compra. Então, existe uma técnica fechada, não tem achismo. Aqui, 4 horas, né? Eu vou marcar, eu faço isso aqui em sala, ó. 4 horas, toda essa região eu estou fazendo um quadrado aqui, um retângulo aqui, e vou marcar de vermelho. Esse retângulo vai jogar para os outros tempos gráficos. Por quê? Porque eu cliquei 2 vezes, pedi para ele marcar em todos os gráficos. Ou seja, ele vai jogar lá para os 60, para os 15 minutos, para os 5 minutos, essa mesma marcação. Então tá, saio do 4 horas e vou lá para os 60. Nos 60 minutos, aqui está a abertura. Então, tudo bem, tem uma abertura. Só que você consegue enxergar uma coisa? Ó? Aqui é a marcação do 4 horas. Mas aqui você consegue ver essa marcaçãozinha aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Ó. Essa marcaçãozinha aqui, ó. O algoritmo, ele... E assim, eu vou dizer para vocês, tá? Não dá para carregar muitos dias, muitos candles na tua máquina. Porque o algoritmo faz muito cálculo. E aí vai pesar a tua máquina. Aqui, eu tenho poucos dias carregados. A janela, eu preciso ter ali pelo menos, sei lá, uma janela de 10 dias. Já é o suficiente para ele trazer as marcações, tá? Ele trouxe essa marcação lá do dia 26. Essa marcação, ela é validada? Sim, ela é validada. E aí eu não vou falar aqui o porquê ela é validada, porque isso aqui pertence à técnica do ICT. Eu não quero ensinar aqui ICT.
Eu não quero bagunçar a sua cabeça. Só quero que você entenda o seguinte, se você estiver entrando na região, você está operando ICT, meu amigo, você está operando SMC. Entendeu? Eu não quero te ensinar o ICT e o SMC. Não quero te ensinar isso. Deixa para os gurus, que por sinal estão fazendo um excelente trabalho ensinando ICT e SMC. Eu não tenho esse feeling de querer te ensinar, não tenho essa prepotência em querer te ensinar. Deixa que eles ensinam. Eu já coloquei toda essa lógica dentro do algoritmo. Por que eu vou ficar te ensinando sendo que já está dentro do algoritmo? Agora eu vou fazer uma marcação, tá? Aqui, ó, igual eu fiz aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó. Exatamente nesse retângulo, eu vou fazer aqui também. Eu vou pintar, inclusive eu vou pintar até de uma cor diferente, eu vou pintar de um amarelo, para você entender ali. Então, nos 60 minutos eu tinha essa regiãozinha aqui, daí eu vou marcando. Tenho mais regiões aqui embaixo, tenho uma região aqui, mas por enquanto eu tenho só essa região aqui. Desço para 15 minutos, você viu? Eu tô comecei no 4, fui pro 60, tô descendo pro 15. Lá no 15 minutos, tudo com o algoritmo, tá? Porque o algoritmo tem essas regiões aqui. Independente do tempo gráfico, se você mudar o tempo gráfico, ele vai plotar as regiões daquele tempo gráfico. Desço pro 15 minutos. No 15 minutos, eu tenho região ou não tenho? No 15 minutos, eu tenho uma região aqui. Bem curtinha, mas eu tenho essa região aqui, ó. Ó, vou apagar aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele construiu essa região, ó. Eu tenho essa região aqui também. Teria essa região aqui também. Eu vou deixar ela também de amarelo. O que acontece? Eu vou mudando a cor conforme o tempo gráfico vai descendo. Porque eu quero dar mais importância para o maior, daí eu vou mudando a cor para o menor, né? Porque assim, quanto maior, melhor é. Quanto menor, é o sweep de liquidez ali, que eu não vou ficar explicando aqui o que é, porque eu, de novo, não quero ficar explicando o que é a técnica do ICT. Mas entenda que sweep de liquidez faz parte do SMC, do ICT, e é por isso que às vezes ele dá essa estopada em você aí, ou você acredita que no você que opera rompimento, você está sendo infelizmente uma liquidez para o mercado. E aí a gente tem essa marcação aqui no 15, desço agora para o gráfico de 5 minutos. Vocês estão vendo o quão completo é? Isso que dentro da sala eu vou fazendo essa análise, depois eu vou para o macro nas ações, não faço essas análises de gráfico nas ações, mas eu vou para o percentual das ações, depois eu vou para o percentual dos índices, depois eu vejo o petróleo, depois eu vejo o VIX, depois eu vejo a Europa, depois eu vejo a Ásia, depois eu vejo notícias. Então vamos lá. Fui lá para os 5 minutos agora. 5 minutos está aqui. Vamos lá para a marcação lá. Então beleza. Mercado abre, né? E eu já tô em uma região vendedora do 4 horas. Beleza? Para quem gosta de operar, por exemplo, o Oliver Velez. Cara, isso aqui, ó, o Candle 3, ele grita para você o poder do Oliver Velez, técnica, mais Structra. E é isso que eu falo, cara. Eu não quero dizer que o Oliver é bom ou ruim. Eu não quero dizer que o Al Brooks é bom ou ruim. Não quero dizer que ali foi um Trap do Stormer e é bom ou ruim. Eu só quero dizer o seguinte: pega o que tem de melhor, junta de forma técnica e aumente a sua probabilidade. Você tá entendendo? Aqui não existe briga de ego, meu amigo. Se você vir aqui com o teu modelo operacional, ele é bom e tudo, só que às vezes ele precisa ser aplicado nas regiões certas. Talvez você esteja com um baita modelo na tua mão, só que você está operando no meio do gráfico. Deixa operar esse modelo na região ali, meu amigo. Você vai ver o quanto... Depois você vai e só me paga um café. Só isso. Candle 3. Oliver Velez é um GBI. Green Bar Ignorated. Oliver Velez pode ser até aí o que? Um BE, uma barra elefante. Stormer pode ser um trap. Adalto Carneiro pode ser o setup, eu não sei exatamente, mas tem do 01 ao 05, algo assim. Pode ser a defesa da máxima, que ele tem um setup de defesa da máxima, defesa da mínima, alguma coisa assim. Tá ali, ó. Usa qualquer um deles. E eles são bons. Só que aplica com esse cara. Precisa participar da minha sala? Talvez não.
mas tem um indicador. Para ter o indicador, você precisa contratar a sala também, mas necessariamente você não precisa participar dela. Ponto final. Então tá lá, indicador apontando, gritando para você, venda. Região amarela no gráfico de 15 minutos, essa primeira região amarela já era uma região, né, de defesa. E eu coloco aqui também um segundo brinquedinho para vocês se aproveitarem. Presentinho para vocês, ou gift. Não acredite no rompimento de regiões maiores. Ponto final. Ah, mas só por causa disso, já que não vai romper, eu saio comprando ou saio vendendo? Não. Espera o evento acontecer. Espera a evidência gritar e daí você atua. Não sai. Por quê? Porque o dia que romper, você fica na mão. E aí você pode, inclusive, por eu falar nunca acredite, você aumentar sua posição, ficar ali no ego até quebrar tua conta. Então, espera o evento acontecer dentro daquela região e daí atue a favor da defesa da região, nunca do rompimento, de tempos gráficos maiores. Então, aqui as regiões amarelas são a região do 15 e do 60, são tempos grandes, dá para acreditar na defesa. 5 minutos mostrou para você a venda. Esse trade, quantos pontos eu poderia fazer? Primeiro, de stop eu tenho 160 pontos, é muita coisa. E aí, Brian, qual é a gestão de risco que você me indica para isso? Bom, primeiro de tudo, a gestão de risco ela está atrelada a quê? A conta, a sua margem, né? Ao quanto que você pode perder. Está atrelado ao seu emocional. Eu não posso dizer aqui o que é certo e o que é errado. Para mim, o que funciona? $100 por contrato. $100 por contrato é o limite máximo do meu stop. Sabe por quê? Porque é a minha mediana dos ganhos. Eu não posso perder mais que a minha mediana. Tá? Eu não posso perder mais que a minha mediana. Ah, mas o stop eu tenho que deixar na máxima. Não, não é tenho que deixar. Eu vou deixar o stop de $100, meu amigo. Ah, mas e se ir lá bater e voltar? Se bater e voltar e eu tento pegar no 1 minuto uma venda novamente e daí eu vou de novo com ele, mas sempre obedecendo um stop de $100. Por quê? Porque de uma coisa eu posso te garantir, cara. Eu posso te garantir de uma coisa, eu sei perder. Sabe como que é saber perder? Você vai olhar no meu relatório de performance, você vai ver que não passa de $100 por contrato minhas perdas. Não passa. É a única coisa que eu sei controlar, independente do que aconteça com o mercado. $100 é o meu limite de perda por trade. Por contrato, desculpa. $100 por contrato é o meu limite de perda. Acabou. Ah, mas a vela é maior. Você decide. Você entra e aceita o stop de 100 e ser violinado, ou você não entra. Ponto final. Tá? Então, $100. Ó, o stop estava aqui, ó. Entrada aqui, ali. Risco retorno dessa operação. No mínimo 1 para 2. Se você conseguir fazer 1 para 2, fazendo um parcial no 2, você é o cara. Ok? Então, tá lá, $377 por contrato nessa operação. Ok? Aí foi um trade vendedor. Lembrando, eu sempre deixo o mercado rolar ali uns 10, 15 minutinhos, 20 minutinhos, para daí eu começar a olhar para operar. E aqui casou, inclusive, o tempo. Eu só não consegui fazer essa venda de fato, porque realmente o dia foi extremamente corrido para mim. Enfim, não tem que fazer parte do vídeo o meu dia, mas eu não consegui participar da abertura ali, dos 15 minutos depois e tal. Teve aluno que pegou venda, pegou muito bem, porque estava em POI do tempo gráfico maior, estava dentro da região, gerou gatilho e tudo mais. E agora eu vou passar um bônus para vocês. Entrada de compra, tá? Nos 5 minutos, a gente teve então essa venda aí, bem registrada. Brian, mas e se eu quisesse operar um tempo gráfico menor, porque os 5 minutos está dando stop maior? Não tem problema, coloca o structa no gráfico de 1 minuto, seja feliz. Olha lá, eu tenho aqui a entrada. Uma, bateu lá na parede de cima, esperei o evento acontecer, um engolfo bonitão. Você entende operar engolfo, não entende? Olha aí, ó, engolfo bonitão na região certa. Às vezes você já faz isso, só tá fazendo na região errada. Beleza, primeiro é esse cara aqui. Segunda dica que eu te dou. Depois de um evento, tá? Entrou. Se o stop for acima de $50, deixa o stop de 100, cara. Deixa o stop de $100, mas o evento tem que ser bom.
tá? Agora, se o stop for menor que $50, aí trava mesmo, porque daí qualquer coisa que você perde pequenininho. O que não dá é assim, deixar o stop no meio do caminho. Já que é para deixar no meio do caminho, deixa em 100, tá? Porque senão ele vai te tirar e ali é uma região invalidada. Você tentou defender aquela região, não deu certo, acabou. Vamos pro próximo, vamos esperar ele buscar ou capturar a próxima região. E quando ele chegar na próxima região, ele vai entregar um evento, a gente vai entrar, vai iniciar com um stop de $100 por contrato, o trade vai desenrolar, a gente vai proteger. O que eu quero dizer é o seguinte, dentro da sala a gente tem, por prática, estopar $100 por contrato. Dificilmente a gente toma um stop cheio, que é esse 100. Quando o trade começa a rolar, eu já trago para metade. O trade rola um pouquinho mais, eu já protejo no zero. Então, geralmente a gente está estopando 30, no máximo $50 por contrato, mas estourando no máximo $50 por contrato. Por quê? Porque se eu fizer isso, mesmo eu fazendo 1 para 1, eu estou puxando 1 para 2. E é extremamente assertivo esse modelo. Então, 1 para 2 mais que 40% de acerto, você já está no positivo. A matemática já funciona para você. Você está entendendo a lógica? É isso que está precisando para você. Utilize os seus gatilhos se você quiser, mas opere nas regiões dele. Tá? Então, num minuto poderia fazer essa operação e eu vou te desafiar. Você quer uma coisa melhor ainda? Eu te desafio no 30 segundos. Aqui é o gráfico de 30 segundos. Tá? Abriu, porrada, 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 candlezão lá para cima. Na sala eu explico, tá? Isso aqui é venda por causa deste evento aqui, ó. Tá? Existe uma parede de defesa ali. Ok? É um gatilho que eu uso na sala, é um gatilho que a turma sabe, né? É um FVG, que é uma parede. A turma sabe, entende. FVG dentro de região a favor da defesa é top demais. Pronto, já falei o gatilho para vocês. Tá aí, galera. Tá aí, tá? Então o gráfico de 30 segundos é isso. E vamos pro finalmente do vídeo. A comprinha que a gente tinha uma comprinha aqui nos 5 minutos, ó. E é por isso que eu falo. Ah, porque tem a região, eu vou sair comprando que nem um doido varrido. Não faça isso, cara, porque se você fizer isso, você vai passar calor à toa. Entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que esperar o evento. Espera o evento. E aqui eu vou dizer, ó. Aqui, né, a Structra já estava mostrando esse breaker block. Aqui era uma defesa. Ah, Brian, o que você falou? Breaker block? Meu Deus do céu, Brian, o que é isso? Não sei o que. Não precisa entender ICT. Um suporte que foi uma resistência que foi rompida e virou suporte. O que era teto virou chão. Acabou, meu amigo. Acabou. Não precisa ficar falando chique, não. Precisa ir lá nos termos do ICT, ficar estudando e se matando de olhar um monte de termo técnico do ICT. É o simples do ICT que funciona. Claro que se você souber mais coisas é melhor ainda, mas o simples do ICT funciona. Ponto final, tá? E aí eu tenho essa marcação aqui, eu pego nos 5 minutos, isso aqui é o que? É uma compra, certo? Que eu falei, eu não acredito no rompimento dessas regiões, né? E ainda é uma região, tempo gráfico de 5 minutos, que a gente sabe que dá sweep de liquidez. Pesquisa sweep de liquidez aí, meu amigo. Aqui tem a marcação, vou lá, como eu estou no 5, eu desço para o 1 para filtrar essa entrada no 1 minuto. E lá está ele. Vem, passa, bonitão, começa. E aí? Qual é o evento será que eu poderia ter entrado aqui, hein? Hã? Qual evento que eu poderia ter entrado aqui? Diz aí pra mim. Bom, eu sei aqui o evento. A barra 48 pra mim é o evento, tá? Se não for a barra 48, a 49 com a 50 varre à esquerda. Eu também falo isso na sala, viu? Eu também falo isso na sala. Por isso que é importante participar da sala e ter a sala. 49,50 para a galera que está na sala tá evidente. Para você não tá, porque não tá na sala. 49,50 tá aqui, ó. Varreu, apagou tudo. Ok? Entrada. Acabou. E se eu não tivesse entrado nela? Qual seria a próxima entrada? Candle 59 também é gatilho. Se você tá na sala, você sabe. Se você não tá na sala, você iria aprender esse tipo de gatilho, que para mim é o melhor.
tá? Porque eu sempre espero acontecer o primeiro evento, depois o segundo evento, que é a confirmação, ripa, tá? E aí a gente teria essa compra aqui. O que acontece? Para onde que eu realizo esse tipo de compra, tá? Aonde que eu vou realizar esse cara aqui? Cara, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de financeiro, tá? Então eu vou pegar e vou fazer isso aqui. Eu gosto de dinheiro. Então, eu tô falando que se eu entrar com um microcontrato, eu vou fazer US$ 170. Se eu entrar com dois, eu vou fazer US$ 340. No um para um. É extremamente assertivo. A região é boa. Eu já fiz gordura no meu primeiro trade. Eu gasto a gordura do meu primeiro trade arriscando nesse segundo, que duplica a minha meta no dia. Acabou. Um para mim já tá bom aqui. Fale o que quiser. Um para mim já tá excelente. Tá? Depois teria mais entrada, porque ele vem para cá para testar essa região aqui. Ela já estava marcada. Para quem está na sala conhece, isso aqui é gatilho, stop, não tem problema. Era só violino, entrada de novo. Alvo lá em cima, lá no topo. Ainda mais que você bateu um stopzinho. Teria dado mais quanto? Teria que dado aqui, ó, o primeiro stop. Esse stopzinho, quem está na sala entende. US$ 70 de stop por contrato. Então, se eu entrei com dois, US$ 140. Mas, se eu seguir o modelo que é para seguir, eu fiz mais US$ 360 por contrato vezes 2, pelo menos 2, dá US$ 700. Só nesse trade aqui. Fora aquele primeiro trade da venda, fora o segundo trade que bateu no suporte lá embaixo e fora esse agora. Então, se você quiser, clica aqui, vai na minha rede social, me chama, você vai ver. Cara, isso aqui tá de graça comparado ao que a gente faz de leitura. Tudo isso que eu tô falando, que eu falo bastante, eu falo todo dia em sala. Eu narro o mercado quase que candle a candle, explicando a movimentação e tal. Às vezes é até chato, mas eu acredito que é nessa base de você ficar falando, a repetição, ela faz você entender mais rápido o modelo. E outra, eu falo porque eu não quero que dependam, eu quero que aprendam, ok? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Daqui pra frente, a gente vai voar cada vez mais. Eu te espero no meu time, na minha sala, operando junto, puxando o que pra gente é normal, 100, 150 pontos, fazendo parcial com 70, com 80 pontos, fazendo dinheiro com pouco microcontrato, com pouco, faz dinheiro com pouco, arrisca pouco, puxa muitos pontos, aprova sem arriscar conta, não opera pesado para você se auto-sabotar, para você ficar muito emocionado no ganho ou muito decepcionado no prejuízo. É de pouco em pouco, dá muito certo. Tamo junto.